Olá, amigos! A seleção brasileira segue se preparando para nesta quarta-feira, dia 12 de junho, às 8 horas da noite no horário de Brasília, 7 horas da noite no horário da Flórida, enfrentar a seleção dos Estados Unidos da América. Um confronto que está marcado por muita expectativa, principalmente por parte da torcida local. O estádio Camping World, que vai receber o duelo entre Brasil e Estados Unidos, tem capacidade para cerca de 60 mil torcedores e deve ter a sua lotação máxima. E confirmada a lotação máxima do estádio, esse será o maior público da seleção local em jogos atuando em casa. Então a expectativa é muito grande do torcedor americano para esse duelo. A gente sabe que há outros esportes mais famosos nos Estados Unidos, o próprio futebol americano, o basquete, o hóquei, que fazem parte do dia a dia, o beisebol, mas o torcedor estadunidense está começando a criar essa identidade com o futebol. A MLS vem crescendo muito nos últimos anos, então a expectativa é de casa cheia, tanto por parte da torcida americana, como também por parte da torcida brasileira. A gente sabe que a comunidade brasileira na Flórida é muito grande. Expectativa alta para esse jogão de futebol. E para esse jogo, o técnico Dorival Júnior deve fazer uma mudança que é esperada por boa parte da torcida brasileira. O goleiro Alisson, o atleta do Liverpool, jogador de 2 Copas do Mundo, foi titular na Copa de 18 na Rússia e titular também na Copa de 2022 no Catar, deve iniciar a partida no banco de reservas. E Bento, atleta do Atlético Paranaense, que tem um grande interesse do futebol europeu, inclusive é fortemente especulado na Internacional de Milão, que em breve deve fazer uma alta proposta e comprar o atleta, será o titular da seleção brasileira nesse duelo contra os Estados Unidos. A ideia do técnico Dorival Júnior, como a gente vem trazendo para o torcedor que se liga aqui no canal da Litoral News, é oportunizar ao máximo os 26 convocados. E com o Bento sendo titular e a linha de jogadores sendo toda mexida, o Dorival terá escalado em 2 jogos 22 jogadores e utilizado 24 atletas. Estarão apenas o Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, e o goleiro Rafael, da equipe do São Paulo. O Rafael é o terceiro goleiro da seleção brasileira, isso já está definido, e o Gabriel Magalhães, que vai brigar pela titularidade durante a Copa América, está se recuperando de uma lesão no ombro. Para o duelo contra os Estados Unidos, ele estará no banco de reservas, mas o treino desta terça-feira à tarde, já no Camping World, o palco do jogo vai definir se o Gabriel Magalhães vai ter condições de ter minutagem dentro do gramado. Então a expectativa é essa, que pelo menos 24 dos 26 jogadores já sejam utilizados até esse segundo amistoso contra os Estados Unidos. E o 11 inicial da seleção brasileira não tem muito mistério, terá o Bento no gol, Bento que vai para sua terceira partida como arqueiro da seleção brasileira, grandes atuações contra a equipe da Inglaterra e contra a equipe da Espanha na data FIFA de março, credenciaram o Bento a brigar pela titularidade. Inclusive é importante trazer essa informação. Visando Copa América, o gol é uma posição que está em aberto. O Dorival Júnior, ao lado do Cláudio Tafarel, histórico goleiro da nossa seleção, ele é o preparador de goleiros da pentacampeã mundial, ainda não bateram o martelo de quem será o goleiro titular da seleção brasileira. A tendência é que não exista um revezamento durante a fase de grupos da competição, quando a seleção brasileira vai jogar contra Costa Rica, Paraguai e Colômbia. Esses duelos serão todos disputados na Califórnia. O primeiro em Inglewood, contra a equipe da Costa Rica, o segundo em Los Angeles, contra o time do Paraguai, e o terceiro em Santa Clara, contra a equipe colombiana. Então, a ideia do Dorival Júnior é dar oportunidade para o Bento e para o Alisson mostrarem porque eles merecem ser o goleiro titular. Um dos dois merece a titularidade da seleção brasileira. Eu lembro que o Ederson, em tese, seria mais um goleiro nessa disputa. A tendência é que o Ederson, inclusive, fosse o titular durante essa Copa América, mas ele ainda não teve oportunidade de trabalhar com o Dorival, porque na data FIFA de março ele teve uma lesão, e na reta final, nas últimas rodadas da Premier League, disputando a competição com a equipe do Manchester City, ele voltou a sofrer uma lesão e não teve condições de ser convocado para essa Copa América. Então, Alisson e Bento seguirão disputando a titularidade após o jogo contra a equipe dos Estados Unidos. A seleção brasileira terá pelo menos 10 sessões de treinamento para definir quem será o goleiro titular para a disputa da Copa América. É claro que a atuação do Alisson contra a equipe do México e a atuação que o Bento terá
contra o time dos Estados Unidos serão certamente levadas em conta. Então o time terá Bento no gol, a linha de zaga com Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendel, o meio de campo com João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, e o ataque com a presença do Rafinha de um lado, do Vinícius do outro e do Rodrigo com muita liberdade, inclusive para alternar a posição de um falso 9 com o Lucas Paquetá. Já que o Bento vai ser titular e ele briga por essa posição para a Copa América, faço questão de lembrar, o fato do Bento ser o goleiro para esse jogo contra os Estados Unidos não significa que ele necessariamente vai ser o atleta durante a Copa América, a defender a meta da seleção brasileira, uma decisão que o Dorival Júnior vai postergar mais pra frente. Ele quer dar oportunidade para todo mundo mostrar o seu valor, mostrar o seu futebol. Mas vamos ouvir o que o Bento fala sobre essa concorrência pelo gol da seleção com o goleiro Alisson. Bom, sobre a disputar com o Alisson, um cara que eu sempre admirei, para mim é um ídolo no futebol, cresci vendo ele jogar, então para mim é muito gratificante poder disputar uma posição com ele, principalmente na seleção brasileira, e se realmente eu tiver a oportunidade de jogar, espero poder ter o mesmo nível de partida que eu consegui apresentar nos 2 últimos amistosos da seleção. Então eu fico meio receoso em te perguntar, a segunda oportunidade que eu tenho de trabalhar com ele, tenho um pouquinho de vergonha, né, porque não é todo dia que a gente vê um ídolo assim pertinho, mas tô indo aos poucos, perguntando aos poucos, a gente já conversou sobre família, um pouquinho do campo também, e bom, acho que de experiência eu posso pegar no dia a dia, nos treinamentos, e lógico, se alguma coisa perguntar, às vezes até eu posso falar alguma coisa, aproveitar ao máximo esse momento com ele, porque, como eu já disse, é um ídolo para mim, uso de espelho e espero trilhar os passos dele que ele tem aqui na seleção também. O Bento, que vai para o seu terceiro jogo como goleiro titular da seleção brasileira, ele fala também sobre as instruções que o técnico Dorival Júnior dá na saída de bola da seleção. Então a gente pensa que o goleiro está ali só para defender a meta e que o treinador não tem muita influência no desempenho do goleiro e nas instruções do goleiro dentro do gramado. Mas como a gente vem informando a galera que se liga aqui no canal da Litoral News, os campos da Copa América têm dimensões menores e muitas vezes, como já aconteceu contra a equipe do México, os goleiros precisarão ser acionados para ajudar na saída de bola. Não é um desejo do Dorival usar o goleiro com os pés a todo tempo, só em um último recurso. E como é que o Dorival lida com essa possibilidade, passa as instruções para os goleiros da seleção brasileira, principalmente nos jogos em gramados muito reduzidos? Como é que o Bento lida, também sobre essa questão que a gente trouxe ainda há pouco, de uma titularidade que ainda não está sendo definida para a Copa América, que ainda será definida para a competição, e tem até a possibilidade de mudanças acontecerem na equipe durante os 6 jogos da Copa América, 3 da fase de grupos, depois quartas de final, semifinal e final. O time está em aberto, o Dorival já disse isso. Como é que o Bento lida com essas situações? Vamos ouvir o goleiro do Atlético Paranaense. Bom, o que ele sempre pede, desde quando conheceu o Dorival, é simplificar o máximo possível. Lógico que a gente está ali, está pertinho do gol com a bola, talvez a torcida fique um pouco ansiosa, que se o goleiro realmente perder a bola ali, de acontecer o gol, é muito, muito, muito alta a chance. Bom, ele pede para a gente simplificar ao máximo e eu acho que isso ajuda bastante na saída de bola. Lógico que uma hora ou outra a gente vai precisar tentar um passe mais arriscado, mas tenho certeza que quem estiver jogando vai escolher a melhor opção ali no momento. Ninguém quer pôr em risco a meta brasileira. E, bom, tenho certeza que todo mundo vai dar o melhor para poder qualificar a nossa saída de bola e com certeza vai melhorar o nosso jogo. Acho que isso ajuda bastante, principalmente numa competição curta como essa que vai ser a Copa América. Criar o máximo de laços possíveis, porque dentro de campo ali são 11 que jogam, mas tem a equipe que vai iniciar a competição não pode ser a última que vai terminar. Às vezes as coisas vão mudando durante a competição e, bom, acho que ter bons laços dentro da seleção, isso é o diferencial e ajuda bastante. Tenho certeza que vai ajudar bastante a seleção. Nossa seleção é uma equipe jovem, mas muito comprometida, muito experiente já, muitos jogadores de alto nível e, bom, levar essa amizade para dentro de campo, que tenho certeza que vai fazer o diferencial para a gente. E o Bento, que será titular da seleção brasileira, 25 anos completos nesta segunda-feira, que para goleiro é uma baita idade. Você pode projetar aí uma carreira de pelo menos mais 15 anos pela frente do goleiro Bento, inegavelmente
é a nova geração de goleiros da seleção brasileira pintando. Claro que o Alisson e o Ederson atuam no mais alto nível da Premier League. O Alisson é goleiro do Liverpool, o Ederson, goleiro da equipe do Manchester City, recentemente eleito o melhor goleiro do mundo no The Best. Então a concorrência é grande. Para você, para a Copa América, quem deve ser o goleiro titular? O Alisson ou o Bento? Muita gente não gostou da atuação do Alisson, principalmente naquele segundo gol da seleção mexicana, em que ele acabou caindo para o canto, caindo para dentro da grande área e deixando o canto aberto para o jogador da seleção do México. Quem é que você escalaria durante a Copa América no time titular da seleção? E deixo ainda uma outra questão. Ederson ainda não foi goleiro de Copa do Mundo. Ele jogou contra Camarões na terceira rodada da Copa do Catar, mas não teve oportunidade ainda de ser o goleiro titular da seleção brasileira. O Alisson foi o escolhido nas duas últimas Copas. Para você, tendo os três à disposição, e a tendência é que os três sejam os goleiros do ciclo, quem é o melhor? Quem deve defender o gol da seleção brasileira? E essa pergunta eu já faço pensando na Copa do Mundo de 2026. Deixa aí nos comentários. Vamos registrar também a presença da Rainha Marta, 6 vezes melhor jogadora do futebol mundial, um recorde absoluto entre o futebol feminino durante muito tempo. Ela foi a maior premiada como melhor jogadora entre homens e mulheres, mas foi ultrapassada recentemente pelo Lionel Messi. Vamos ouvir o que a Marta fala sobre esse convívio com os jogadores da seleção brasileira masculina. Ela que está se preparando para as Olimpíadas de Paris nesse ano de 2024 e está na torcida. Ela que conhece muito bem o que é ser a melhor jogadora do mundo, ela está na torcida para que o Vinícius Júnior seja o escolhido dessa vez tanto no Ballon d'Or, que é o prêmio da revista France Football em parceria com a UEFA, tanto no The Best da FIFA. Vamos ouvir o que diz a Rainha Marta. Imagina, o prazer é todo nosso, né? Eu não poderia deixar de vir aqui, dar um abraço nos meninos, ter essa oportunidade de conhecer a maioria, né? Que a seleção está bem mudada, né? É uma nova geração, então eu já tive trocando mensagens com o Vini, mas nunca tinha conhecido ele pessoalmente, então foi muito legal, assim, ter tido essa oportunidade de ver ele e todos os meninos aqui também, dizer que a gente está na torcida para que eles façam uma grande Copa América e, enfim, que a seleção brasileira continue aí evoluindo com o Dorival e a gente está torcendo muito para que esse trabalho dê certo. De prêmio de melhor do mundo você entende, né? Você falou que conversou com o Vini por mensagem e agora? Falou com ele pessoalmente, o Vini está cotado para ganhar, né, o Bola de Ouro. Qual é a sua expectativa também para ver o Vini podendo ganhar esse prêmio? Olha, a gente não chegou a conversar sobre isso, foi bem rápido, né? A gente só trocou as camisas ali. Ele já tinha me pedido umas camisas minhas para guardar de lembrança e eu vim aqui com todo carinho para entregar para ele. Ele acabou me presenteando também com uma, mas é óbvio que a nossa torcida para que ele consiga esse título de melhor do mundo, ela é enorme. E na minha opinião e na opinião de muitas pessoas, o pessoal que realmente entende do futebol, hoje ele é o cara, hoje ele é o melhor jogador do mundo e espero que ele possa ser agraciado com isso. É importante trazermos ainda uma informação que vem da Espanha. Na tarde de segunda-feira, a Justiça Espanhola condenou 3 homens, 3 torcedores do Valência, por insultos racistas dirigidos ao Vinícius Júnior em maio de 2023 no estádio Mestalla, quando o Real Madrid enfrentou a equipe do Valência. Esses 3 homens serão presos por 8 meses e estão proibidos de frequentar estádios durante 2 anos. A voz do Vinícius Júnior ecoa para que esse tipo de absurdo, esse tipo de crime não seja mais tolerado em qualquer instância da nossa sociedade. E quem falou sobre essa importante punição foi o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Tivemos, no mês de maio, o congresso da FIFA na Tailândia e a CBF levou um pedido muito importante à FIFA de que atos racistas cometidos dentro de estádios sejam punidos também com sanções desportivas. E a FIFA, com isso, orientou todas as confederações do planeta a aplicar punições duras, punições pesadas, para que casos de racismo não sejam aceitos em estádios.
Vamos ouvir o que fala o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, após essa decisão histórica da Justiça Espanhola de condenar 3 torcedores do Valência que proferiram insultos racistas contra o Vini Júnior por 8 meses de prisão, 2 anos de afastamento dos estádios. A proposta da CBF não era para que pudesse pagar para ser racista. A proposta da CBF era para que pudesse ter penas desportivas, assim como a CBF fez, ela sendo a primeira entidade de futebol no mundo, para colocar penas desportivas no seu regulamento geral de competições. Isso para chamar a atenção que estava cada vez mais crescendo o racismo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e principalmente no futebol. E a gente sabe que não é só no futebol, é em todos os segmentos da sociedade. Portanto, nós tivemos uma parceria muito grande com a FIFA, porque a FIFA, ainda quando nós fizemos aqueles 2 jogos amistosos lá na Espanha, e que muitos questionaram por que a CBF estava fazendo um jogo onde o atleta mais sofre ali o racismo, foi exatamente para dizer, olha, racista, nós estamos aqui e um dia vai acabar. Quando o Vinícius Júnior sofria todo tipo de discriminação, a CBF não se calou, ela fez com que também as autoridades da Espanha, as autoridades do Brasil pudessem se envolver também e buscar punições. Isso realmente agora acontece. A gente entende que, para mim, particularmente, é uma pena branda para um ato de racismo que fere de uma forma profunda o coração de quem sofre, mas é uma pena e que daí vai se buscando regulamentar, aperfeiçoar para que possa ter penas mais pesadas. 8 meses, entendo muito pouco, mas é um início. E é assim que nós queremos que possa, no mundo inteiro, estar falando a mesma linguagem. Tá aí, portanto, a palavra do presidente Edinaldo Rodrigues se manifestando também sobre essa decisão histórica da Justiça Espanhola, punindo 3 torcedores que proferiram insultos racistas contra o Vinícius Júnior em maio do ano de 2023. Então é isso, a seleção brasileira fecha agora a sua preparação para enfrentar os Estados Unidos no finalzinho de tarde dessa terça-feira, já no Camping World, palco do jogo. Dorival Júnior levará a equipe para fazer o trabalho de reconhecimento e vai fazer os últimos ajustes na seleção brasileira para esse segundo e último amistoso antes do início da Copa América. Eu sou Marcelo Marinho, tô na cola da pentacampeã mundial em busca da 6ª estrela e também em busca da 10ª taça da Copa América. Conto com o seu like, conto com a sua inscrição, conto com o seu moral. Vamos juntos na cola da pentacampeã do mundo.